O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, estamos aqui no Poder Público, o podcast do Público sobre política. Estamos aqui, São José Almeida, redatora principal aqui do Público e fundadora do jornal. Sónia Sapage, editora de política. Sou eu. Helena Pereira, editora executiva do Público. Olá, boa tarde. E eu, Ana Sá Lopes. Estamos há muito pouco tempo das europeias, bem, ainda há algum tempo, mas foi a semana onde finalmente se ficou a saber o nome dos candidatos dos principais partidos. Portanto, o Bloco já se sabia, vai ser Marisa Matias outra vez, João Ferreira no PCP, no CDS Nuno Melo, portanto são remakes, mas vamos ter um remake também de Paulo Rangel no PSD e uma surpresa, Pedro Marques, o Ministro das Infraestruturas no PS. São José, como é que achas que vai correr estas europeias e como é que os partidos estão a preparar para estas europeias? E diz-me lá se achas que Pedro Marques é um bom candidato para o PS e Paulo Rangel, a sua repetição, também é bom ou mau para o PSD? Eu creio que Paulo Rangel é um bom candidato para o PSD. Paulo Rangel tem um currículo de prestígio e de reconhecimento no Parlamento Europeu. Creio que é conhecido já também dos eleitores e penso mesmo que Paulo Rangel pode ajudar o PSD a aguentar este primeiro embate eleitoral de Rui Rio e ajudar Rui Rio a assegurar um resultado nas europeias que não seja o desastre anunciado que muita gente, mesmo dentro do PSD, teme. Portanto, penso que é uma boa aposta e uma boa solução. Pedro Marques, tenho mais dúvidas de que seja uma boa aposta e vou explicar. Pedro Marques é ministro, é um homem com experiência, no passado como secretário de Estado na área da segurança social teve um papel importante, como ministro das infraestruturas foi ele que renegociou o Portugal 2030, não é? Portanto, os fundos comunitários para a próxima década, mas eu creio que Pedro Marques foi vítima da incapacidade de investimento a que este governo esteve sujeito, por decisão própria, até ao privilegiar a busca do déficit zero, cortou no dinheiro disponível para o investimento público. Tu achas que isso pode ser uma vítima de grandes críticas durante a campanha? Eu acho que isso na campanha pode ser-lhe prejudicial. Creio também que esta aposta de Costa pode indiciar, isto é perfeitamente intuitivo, não é nenhuma informação que eu tenha, portanto não é notícia, se não teria escrito, mas penso que possa indiciar uma opção de Costa a apostar numa renovação geracional também para o que venha a ser a nomeação de um próximo comissário europeu português. Penso que Pedro Marques, neste momento, pode estar entre os nomes possíveis para ocupar esse cargo, eleito eurodeputado, vir depois a ser designado comissário. Não me espantaria. Substituir Moedas, mas já não falta muito tempo. Para substituir Moedas, que logo a seguir, na nomeação da próxima comissão, a seguir à eleição do Parlamento Europeu, poderá. De resto, os outros candidatos são os valores seguros dos partidos, uns melhores, outros piores. Não sei até que ponto é que estão muito desgastados ou não, mas são escolhas normais. Sónia, eu gostava de pegar aqui numa coisa que a São José disse para acrescentar mais qualquer coisa. Em relação ao Pedro Marques, que é assim, de facto é inegável esta renovação geracional que ele no Congresso anunciou, portanto ele vai levá-la a cabo, seja para o nível de comissários europeus, ele de facto não se referiu, mas seja para a lista das europeias, seja para o governo e para o espaço que o próprio Pedro Marques deixa aberto no governo e que agora vai ter de ser
enfim, preenchido. Mas esta questão de o Pedro Marques poder ou não vir a ser um comissário europeu, teria sido mais fácil fazer logo essa opção, acho eu, porque ele não é um candidato óbvio para o Parlamento Europeu. Não é uma pessoa que já tenha sido muito testada em urnas, não é muito conhecido, portanto, é um risco desse ponto de vista. Sim. Se você escolheria um cabeça de lista, já que é para o dispensar a seguir, mesmo que seja para um cargo... Não sei, isto eu não sei se será, não é? Isto é uma... sim, estou só a tirar também um bocadinho de... é que apesar de Pedro Marques ser lenha para a ministro, ninguém o conhece na realidade. É isso, é precisamente isso, não é? Porque ele não teve dinheiro para gastar, ele não inaugurou obra, aliás, vê-se a história dos comboios neste momento, não é? Ele só aparece para justificar a falta de investimento. Ele é das poucas estreias nestas listas, cabeças de listas que nós já conhecemos, porque, como tu disseste, a Marisa Matias já é um remake, o João Ferreira é um remake, o Rangel... O Nuno Melo, exatamente. Ele está acompanhado do Francisco Guerreiro do PAN, que é a primeira vez que concorre, e do Paulo Sande da Aliança, que também é a primeira vez que concorre. Portanto, ele não tem propriamente a tarefa facilitada a esse nível. Porém, ele tem o Paulo Rangel do outro lado. Em relação ao Paulo Rangel, só queria dizer que, enfim, concordo com a São José, é um político experiente, e acho que o que eu queria acrescentar é que só o facto de ser o Paulo Rangel é que justifica que este anúncio tenha também sido tão atrasado e que o PSD tenha andado a enganhar isto durante tanto tempo. É ele, não se dizia quem é. Só mesmo o facto de ele já ter ido a eleições, o eleitorado já o conhecer e não precisar de fazer uma campanha a começar do zero é que justifica também esta demora toda, não é? Esta demora toda. Era uma boa notícia, na verdade. Se eu fosse o presidente do PSD, queria dá-la. Não era uma má notícia, não. Helena, o que é que tu achas, Pedro Marques? Estás convencida? É um candidato convincente pela maior parte Pois, não estou muito entusiasmada, sim, porque não é uma pessoa que realmente que seja conhecida. Mas estou, por outro lado, estou entusiasmada com este panorama de candidatos. Passo a explicar. Apesar de serem quase todos repetições de há 5 anos, nós vamos ter uma campanha do candidato do PSD, Paulo Rangel, que é um homem inteligente e que julgo que aproveitará para fazer campanha. Eu acho que é mais eficaz do que Rui Rio a fazer oposição a António Costa e, portanto, o candidato que não chegou a ser candidato a líder do PSD aqui há um ano vai ter a oportunidade nesta campanha para se bater diretamente e falar diretamente com António Costa. Se ele for inteligente, e parece-me que sim, pode ignorar perfeitamente o Pedro Marques, falar diretamente com o Costa e passar a campanha toda a fazer de Rui Rio, basicamente. E isso vai ser muito interessante se virmos com a grande abstenção que há nas europeias. Há 5 anos o PS teve 1 milhão de votos e o PSD na coligação 900 mil votos. Portanto, a diferença, apesar de ter tido um mau resultado, em termos de votos, a diferença não é muita, porque há poucas pessoas a votarem. Não te lembras que a diferença, o facto de ser tão pouquinha, acabou por exatamente, sim. justificar a saída do líder seguro. do PS na altura. E, portanto, se o Paulo Rangel fizer uma boa campanha, até pode ter um bom resultado que se dará devido só a ele. Ele pode dizer quase isso. Sim, é o que eu estava a dizer. Que exatamente, concordo com o José. Sim. Ele tem a marca de 2014 a fazer-lhe ali de coisa que tem de ultrapassar. Ele já ganhou umas eleições europeias, de facto. E isso aí mete e o António Costa, vamos ver se vai aparecer mais na campanha para segurar o Pedro Marques. O Costa só pode aparecer na campanha. Esta vai ter que ser uma campanha do Costa. Não estou a imaginar, é que de facto isto às vezes mas é tu achas que o Costa... entrar na cabeça do Costa. Muito difícil. Tu achas que a escolha do Pedro Marques é para ele poder sobressair na campanha? Não acho que seja isso. Eu não consigo perceber a escolha de Pedro Marques. Não consigo, pronto, tiro a toalha ao chão, não entendo, eu admito... Ele domina bem os temas europeus. Com certeza, mas isso por muita gente... Eu até disse que admito que ele possa vir a ser uma hipótese de candidato a comissário,
porque ele domina muito bem os temas europeus hoje em dia. Eu não tenho dúvidas que Pedro Marques é uma daquelas reservas da juventude do PS. A juventude, já falamos em quarentões, porque agora toda a gente é jovem aos 40, mas estamos para um futuro até, pelo menos pelo que se fala lá dentro, um futuro candidato à liderança. Aliás, estou-me a lembrar que trabalhavam no gabinete Vieira da Silva e na Iló Tempora 2 secretários de Estado, um Fernando Medina e outro Pedro Marques. O Fernando Medina, no último congresso, eu acho que teve que, enfim... Marcou pela negativa. Aquilo foi muito mau e saiu muito mal, correu mal. Não sei se o partido gosta de Fernando Medina. Não sei se o partido chegará a gostar e se calhar até pode vir a gostar de Pedro Marques. Eu acho que o Costa, tanto quanto eu consigo perceber a cabeça de Costa, que é muito difícil, está a pôr à experiência a nova geração. Sim. E tem ali uma série de delfins, onde inclui também a Ana Catarina. Exatamente. Mendes, Que também se falou, sim. que depois tem uma série de delfins. E pode ser até que Pedro Marques venha a revelar uma surpresa. Pode perfeitamente. E a revelar-se um político com empatia, com o eleitorado, Exatamente. capacidade discursiva. Mas ele tem andado aí pelo país nos últimos tempos a apresentar obras públicas, ferrovia, etc. Sim, numa espécie de campanha eleitoral antecipada. Mas ainda não se notou Sim, muito sim, essa isso. ligação. Sim, mas os papéis depois serão diferentes. Uma coisa é estar com o fato de ministro e outra coisa com o fato Mas de de candidato. facto, há um lado, nós não conhecemos Pedro Marques político, porque ele aqui tem estado num gabinete enfiado a... Portanto, vai ser uma surpresa, vamos ver, até pode correr... É uma das expectativas. Pode correr espetacularmente das bem, europeias. podemos descobrir ali... Mas olha, tens outra expectativa para as europeias, que é a primeira vez que o partido de Santana Lopes vai a votos, não é? Uma grande Nós também podíamos expectativa. falar um bocadinho sobre isso. Qual é a tua expectativa sobre o Pedro Santana Lopes, Lena? Achas que ele vai arrasar? O candidato não é ele, mas claro que ele vai fazer campanha, julgo eu, todos os dias, ao lado do Paulo Santos. É a única coisa Ele vai ser a razoável a esperar. Vai ser a campanha. Eu acho que Santana Lopes vai ser o Marinho Pinto destas eleições. Porque o Marinho Pinto há 5 anos foi... Mas por ser a surpresa que vai conseguir eleger e vai chegar Ou pelo discurso? Por um bocadinho das duas coisas, exatamente. É? Por ser a surpresa também, porque o Marinho Pinto ficou um pouco desacreditado com as últimas intervenções, vai, não vai, desiste, não desiste. E pelo próprio discurso, eu acho que o tipo de pessoa, de pessoas que não ligam muito aos partidos, mas mais a personalidades, podem sentir-se atraídas por uma campanha de Pedro Santana Lopes. E estava a brincar também no sentido de Marinho Pinto, porque já temos episódios dentro do Aliança parecidos com o que aconteceu num partido que o Marinho Pinto fundou e que as pessoas lá dentro punham em causa a liderança dele e diziam que ele era autoritário e um profeta e coisas do género. E agora este fim de semana, com militantes do novo partido de Santana a queixarem-se que não podem falar no Congresso, não podem apresentar uma moção de exatamente, é muito parecido com o que aconteceu. O Congresso começa sábado. É o partido de um homem. Sim. É o homem que fundou, é o dono do partido. Para todos os efeitos. Para mim, o grande duelo destas eleições, a esse nível, obviamente, vai ser entre o Aliança e o PAN. Porque o PAN foi aquele partido que nas legislativas ninguém dava esperava, por ele. de repente elege um deputado. E a verdade é que tem crescido uma certa curiosidade em torno do PAN. Toda a gente conhece alguém que acabou a votar no PAN sem saber bem o que o PAN era e que agora até está contente. Tem feito o seu trabalho. Não sei se terá a mesma relevância a nível europeu, se poderá ter essa expectativa, até porque será mais difícil, mas vai ser um duelo interessante de seguir. Apesar de tudo, nas eleições, nas sondagens está atrás do Aliança. Atrás da Aliança. Não sei. Achas que que Pedro Santana Lopes vai fazer um brilharete É assim, nestas Lopes, eleições europeias? A experiência que eu tenho é que quando soltam Santana Lopes em campanha, ninguém o agarra. Soltam Um grande bicho. político em campanha. Um grande bicho. Preciso perceber. Um grande bicho político, um grande animal bicho político. E eu creio que o Santana Lopes teve um faro político apuradíssimo ao fazer o partido neste momento. Na entrevista que ele dá ao público, e a partir de sábado estará na edição de papel na homepage, é uma surpresa, porque é
um Santana Lopes muito consistente, muito mais como em outros momentos da sua vida política, em que às vezes a ideia dele eram assim umas coisas dispersas e aéreas. Não, ele estudou muito bem a lição sobre o que entende por um papel de Portugal numa União Europeia, sim, mas alto lá com o federalismo, atenção à coesão social, e portanto está muito articulado no seu discurso. E depois creio que é evidente que ele pode ter expectativas muito altas, mas não o confundo de forma nenhuma com o Marinho Pinto, não. Santana Lopes é um político popular, não é um político populista em termos do que é hoje o populismo de extrema-direita na Europa ou de extrema-esquerda, e nos termos em que Marinho Pinto foi populista há 5 anos, não é? Portanto, as críticas que Santana Lopes faz à União Europeia, pode concordar-se, pode não se concordar, mas tem coerência, tem consistência. E ele tem esse discurso, repito, muitíssimo articulado. Depois, é evidente que é um político que em campanha, só porem-no a falar com pessoas, de certeza que ele irá fazer uma campanha antiga, com o Paulo de Sando ao lado a dizer boa tarde às pessoas a quem ele vai apresentar o Paulo de Sando, as pessoas querem-no é ele, e há pessoas que reagem a ele. E depois há uma outra experiência que eu acho que pode ser interessante de Santana Lopes nesta campanha, que é assim: Santana Lopes foi primeiro-ministro 6 meses, fez um disparate na altura, eu escrevi várias vezes isso na altura, de aceitar ser primeiro-ministro sem fazer um congresso e ser eleito pelo Congresso. Foi por designação. Foi primeiro-ministro de 6 meses, levou tareia de criar bicho desde então, por causa da sua inconsistência e incoerência como governante. É evidente, depois disso já tivemos primeiros-ministros bastante piores, não é? E com situações bastante mais complexas e problemáticas, como o caso de José Sócrates. E, sim, portanto, Santana Lopes é um anjinho quando nos lembramos de José Sócrates. Santana Lopes também tem aqui um teste importante, que é perceber até que ponto é que o país já refez a imagem que tem dele. E isso penso que é importante. Embora eu acho que, além de Santana Lopes, a grande expectativa em relação a estas europeias é perceber se o PAN elege ou não elege. E eu penso que o discurso do PAN e o percurso que o PAN fez no Parlamento poderá ampliar os votantes, que sintam, os eleitores que sintam vontade de confiar no PAN e de votar no PAN. Quem é que terá mais, o PAN ou o Bloco de Esquerda na Europa? Não, isso eu creio que o Bloco de Esquerda, mesmo assim, é um partido parlamentar com um grupo parlamentar. Ou então estávamos todos malucos. Que o Bloco de Esquerda suba. O Bloco de Esquerda nas últimas europeias foi um desastre. Até as sondagens elegeu um deputado. As sondagens não dão eleição de deputados nem à Aliança, nem aos pequenos partidos. Ou a Aliança dando 4%, com 4% elege um eurodeputado. As últimas sondagens que eu vi não dá. Não davam os 4%. Porque ele dá 4% não é para europeias, é para legislativas. O Bloco tem um bloco engraçado que aposta. É verdade que as últimas eleições correram mal. O Bloco estava numa altura também muito má. Sim. E com muitas dificuldades, portanto andava ali ainda sem conseguir encontrar a linha certa, mas de facto Marisa Matias é um bocado a política dos afetos do Bloco, não é? Portanto, é engraçado que ela, em termos de maneira de abordagem das pessoas... É o Marcelo do Bloco. Ela é o Marcelo, Marisa Matias é o Marcelo do Bloco. Ela tem imensas qualidades e que isto não seja, eu não estou a dizer isto... Eu não estou a dizer isto a criticar, no sentido, eu estou a dizer que ela tem um lado de chegar às pessoas, de empatia com as pessoas, que o Marcelo também tem. Não, e eu digo-te outra coisa, a Marisa Matias é das pessoas no Bloco. Ela é muito preparada, eu não estou a pôr isso em que. Uma possível líder, ela é muitíssimo preparada. Não estou, mas depois tem esse lado, ela tem empatia com as pessoas. Ela tem ali um lado. Eu não consigo perceber como é que ela teve esta posição dela no Parlamento Europeu e do Bloco cá, e do PCP cá, e do PCP lá, sobre a Venezuela. Pronto, eu isso não consigo perceber, mas ela de facto tem méritos, não é? E ela na campanha ela tem feito um bom trabalho no Parlamento Europeu, ela em geral. Nas presidenciais teve um belíssimo resultado. Teve. Portanto, ela sabe fazer uma campanha e sabe cativar voto. É a única mulher cabeça de lista neste momento entre todos os conhecidos. É verdade, a única mulher. Verdade. Isso é verdade. Agora, sim, as mulheres continuam a não estar na vida pública, ou pelo menos
a estar em pouca quantidade. Não, nós conheceremos a composição das listas nos próximos tempos, não é? Portanto, e não duvido, até porque é obrigatório. Exatamente, até porque é obrigatório. Sim, mas cabeça de lista, se não fosse obrigatório... O PS, o António Costa já que é paritário, disse que era paritário. Aliás, há 5 anos a lista já era paritária. Sim. Não é? E os outros têm que ter, pelo menos, em 3 têm que ter uma mulher, não é? Em 3 candidatos. Sim, são obrigados. Mas parece que ainda é um risco pôr a mulher cabeça de lista, não é? Só o Bloco é que e põe-nas lá porque a lei obriga. Porque a lei obriga. Eu digo uma coisa, eu comecei por ser contra as cotas. Eu era mesmo contra as cotas, que me irritava aquela história, e passei a ser a favor por causa desta coisa irritante que é as mulheres não estão na política, estão completamente fora. E mesmo quando estão, às vezes. E quando estão, levam mais. Sim, às vezes estão. Continuam na cozinha da política. Muitas vezes estão na cozinha da política, em certos casos, é verdade. Noutros casos, não. Hoje, apesar de tudo, já temos a Ministra da Justiça, já temos, avançamos. Mas mesmo assim, ainda há uma. Aí, pelo menos, a direita deu-nos um exemplo de uma pessoa esquece que a Manuela Ferreira Leite foi líder do PSD. Foi a primeira mulher, no entanto, mas a esquerda tem aí... uma militante ainda hoje chamada Helena Beleza, não é? Sem dúvida, que também seria uma potencial líder se a coisa a vida não lhe tivesse corrido mal. Mas lembro-me, na altura falava-se nisso, a Maria da Helena Beleza de facto tinha... Aí eu sempre achei uma coisa horrível, que é que às vezes a direita, temos hoje a Assunção Cristas como líder, que às vezes a direita consegue dar mais espaço às mulheres do que a esquerda, que é uma coisa... Tinha-se a Teresa Gouveia também. A Teresa Gouveia, que é uma coisa irritante, porque supostamente a esquerda seria mais paladina da igualdade. E, no entanto, mas tu vês, a direita, e tinham mais espaço na direita. As mulheres conseguem, às vezes, ter mais espaço na direita. Bem, já estamos. Bem, isto até à para a semana temos novo poder público, estaremos aqui às 4. Enfim, faça chuva ou faça sol, não é? Então pronto, até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.